Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Oi, gente! Bom domingo! Está no ar o Mundo Cooperativo especial de fim de semana. Você não sabe como é bom ter você aqui comigo. E hoje vamos mostrar que as oliveiras estão dominando a paisagem nas montanhas capixabas. Um pomar repleto de oliveiras, cena típica de uma fazenda nas montanhas do Espírito Santo. Opa, espera aí, azeitona por aqui? Tem ainda um bate-papo sobre a avicultura aqui no programa. A agricultura de postura do Espírito Santo é de extrema relevância para o Estado. Além do contexto socioeconômico, gerando divisas para o Estado do Espírito Santo, também a parte de emprego e renda, ela também contribui com outros setores. Renata Erler está de volta e fala sobre a crise dos fertilizantes na coluna Nosso Campo. Hoje na coluna Nosso Campo nós vamos falar sobre fertilizantes. E você vai conhecer uma apicultura que aproveita tudo que a abelha produz: mel, pólen, cera. O início da história é uma mulher que queria sair do Brasil para aventurar em outro país e o irmão fez uma proposta. Vai vender mel? Você conhece o azeite brasileiro? Não? Então se prepare para viajar e apreciar um pouco mais sobre o universo da olivicultura. Um pomar repleto de oliveiras, cena típica de uma fazenda nas montanhas do Espírito Santo. Opa, espera aí, azeitona por aqui? Não é bem assim não. Ou melhor, não era bem assim. Oliveiras aqui na região é muito novo, principalmente aqui em Domingos Martins, na região alta, e a gente está sendo pioneiro aí. A ideia ela foi importada da Serra da Mantiqueira, de Minas Gerais. Maria da Fé é uma das pioneiras no Brasil na olivicultura. Criou-se o burburinho e o interesse do pessoal da região. Santa Teresa foi a precursora em procurar um profissional que viesse palestrar para a gente. E foi com a vinda deles que todo mundo passou a implementar um pomar dentro de casa, cada um dentro da sua escala, obviamente, mas foi a partir daí, a partir de 2017. Este é o Vale das Oliveiras, pioneiro no cultivo de azeitonas em Domingos Martins. Pedra Azul foi privilegiada a primeira vez em 2018 com essas mudas e a partir daí começou a história. O brasileiro está descobrindo que o Brasil, muito além da produção de commodities, consegue produzir produtos premiums. A gente viu isso no queijo, viu isso no café e agora no azeite também a gente começa a despontar como um grande player internacional, se não em volume, mas em qualidade. 3 fatores foram fundamentais para a adaptação das oliveiras aqui em Domingos Martins: a altitude, a temperatura, que gira em torno dos 18 graus, e a qualidade do solo, já que essa região é famosa por produzir cafés especiais. A verdade é que os olivicultores procuram sim aonde a região do café já é mais bem consolidada, porque lá a gente sabe que a mineralização do solo é boa, a gente sabe que hoje os produtores de café estão procurando altitude e isso é o pulo do gato para a produção do azeite, da azeitona, e a gente se aproveita um pouquinho do conhecimento do pessoal da cafeicultura para botar no nosso pomar de oliveira. No país, existem muitas regiões produtoras de boas azeitonas e, consequentemente, excelentes azeites. No Brasil, as regiões de maior produção são Rio Grande do Sul e Serra da Mantiqueira, algumas regiões ali de Minas, São Paulo, mas a gente tem novas regiões despontando. Já provamos azeites incríveis de Santa Catarina, incríveis da Bahia, da Chapada Diamantina, e nesse último ano também tivemos um aumento da colheita e da extração de azeite no próprio Espírito Santo, também com azeites incríveis, como a maioria dos azeites brasileiros.
O Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do país, com quase 7.000 hectares plantados e cerca de 75% da produção nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Olivicultura. São 39 municípios gaúchos que fazem parte da Rota das Oliveiras, entre eles Livramento. A fazenda Estância Garupá possui 120 hectares plantados com oliveiras. A nossa história com o campo, enfim, ela é desde sempre, desde que eu me lembro, né? E nós temos toda uma área, né, já preparada desde 2014 e começamos a colher a partir de 2019, na verdade, entrar já com o produto no mercado. Os azeites brasileiros são muito bons, né? Eles são realmente elaborados com muita qualidade, muito cuidado, com manejo adequado, com frutos sadios. E o diferencial do nosso é que a gente trata com muito carinho o nosso produto, como um filho realmente. Esse ano passado já entramos em alguns concursos e é muito gratificante ter já um reconhecimento. A safra brasileira de azeites de 2022 é talvez uma das mais extraordinárias que a gente já teve. Ela tem bastante volume, a gente teve condições climáticas adequadas para uma boa produção e ela tem uma qualidade incrível. Eu estive num lagar recentemente em que, além do aroma típico que a gente tem de folhas de oliveira, tinha um aroma incrível, floral, de mel, era absolutamente impressionante. Provei todos os azeites e todos eram de qualidade extraordinária. Produtores da Serra da Mantiqueira, que se estende pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, aproveitam as características climáticas da região para a produção de azeitonas. Por aqui, cerca de 1.500.000 oliveiras estão distribuídas em uma área de 3.000 hectares. Os azeites brasileiros não deixam nada a dever aos azeites produzidos pelos países tradicionais, como Grécia, Itália e Portugal. A prova disso é que nossos azeites são super premiados em competições internacionais. Ou seja, os azeites brasileiros estão no mesmo patamar de países que produzem azeite já há milênios. E a prova disso é a quantidade de medalhas que nossos azeites ganham nas competições internacionais em pé de igualdade com esses países tradicionais. No Espírito Santo, a produção de azeite é ainda um universo a ser explorado. Essas são imagens inéditas da primeira extração genuinamente capixaba. Mas como se transforma a azeitona em azeite? A azeitona, ela sim é frágil. A oliveira, ela tem uma rusticidade muito grande com relação à escassez hídrica. Mas a azeitona é muito frágil e ela oxida muito rápido. Então, a gente parte para a colheita muito cedo, colhe associado manual e mecanicamente, com derriçadeiras. E isso é trazido às pressas para o lagar, que é a indústria que faz o azeite, né? E no lagar começa... Na parte da recepção do lagar, você tem a lavadora e a desfolhadora. É ali que começa o processo, onde a azeitona é lavada, onde saem os galhos e as folhas, e aí ela automaticamente vai para a extratora, que é um monobloco, que vai moer toda a azeitona, verde, madura, de vez, vai picar caroço, massa, e toda essa massa ela vai para um tanque de batedeira que vai bater essa massa, que a gente chama de sança, até extrair o azeite dela. O azeite ele vai soltar da massa e quando ele descer para um cilindro, que é o decanter, por centrifugação, a gente vai separar a massa da água do azeite e aí um pescador vai puxar esse azeite e aí a extração está pronta. Aí está pingando azeite lá embaixo. O azeite capixaba deste ano é considerado experimental, mas quer se tornar profissional o quanto antes. A gente está rodando a máquina, conhecendo a máquina, aprendendo com ela e fazendo um azeite que é para os amigos, familiares, que é para consumo próprio e que é para a gente devagar se aprimorando para quando chegar no mercado chegar bem redondinho. Mas vocês querem chegar no mercado? Sim. Na verdade, a ideia sempre foi associar ao turismo, que é uma fazenda linda, diria que é um dos lugares mais bonitos do mundo. E a gente pretende sim, dentro de muito pouco tempo, estar atendendo turista, estar possibilitando o turista experimentar o que a gente vem produzindo de diferente, de novo aqui.
E isso vai ser muito em breve. Pedra Azul é privilegiadíssima, né? Essa pedra ela tem um magnetismo que atrai a gente. E a gente vai associar isso, né, o que a Pedra Azul tem de melhor, ao que a gente está fazendo de novo aqui, né? A gente sabe que a olivicultura ela é milenar, ela veio da Jordânia, se expandiu no Mediterrâneo através do Império Romano e agora chegou no Espírito Santo. Primeiro intervalo aqui no programa. Na volta tem a história da apicultura, que aproveita tudo que a abelha produz. Não saia daí, a gente volta já já. Quem pensa que o único produto beneficiado da atividade da apicultura é o mel, está muito enganado. E prova disso está aqui, ó, nessa mesa linda que a Vera Lúcia Pereira França trouxe pra gente. Ela é apicultora e vai contar um pouquinho sobre essa paixão com a apicultura, com as abelhas, pra gente hoje aqui no Mundo Cooperativo. Vera, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ah, muito obrigada. Me conta, como é que começou a história com a apicultura, essa paixão pelas abelhas? Então, eu falo que quem toma ferroada de abelha ou toma pavor, ou se apaixona de verdade. Eu me apaixonei de verdade. E foram muitas. Foram muitas. Muitas ferroadas, mas o sucesso dessas ferroadas está aqui nessa manipulação de produtos diversificados que a gente conseguiu. Me conta, como é que foi então, o início da história? O início da história é uma mulher que queria sair do Brasil para aventurar em outro país. E o irmão fez uma proposta. Vender mel? E aí eu não entendi bem, né, a colocação, porque ele já fazia parte de uma associação de apicultores e já fazia ali, né, já tinha produção, já tinha toda a técnica. E eu falei, então eu vou vender mel. Só que... Sabia vender mel? Vender, a gente sempre sabe vender alguma coisa, né? Família que sempre desempenhou algum tipo de trabalho sabe vender. Aí para eu vender o mel, eu fui estudar o que era mel. E aí fui para o computador, aprender o que era mel e quis mais, aprender os outros produtos da colmeia. E aí me aguçou o desejo de fazer um curso terapêutico em apicultura para poder diversificar produtos da colmeia. Eu tenho uma formação acadêmica em artes plásticas. E aí dentro desse processo, meu irmão me deu uma sugestão. Por que você não cria uns produtos utilizando a matéria-prima? A matéria-prima e aquilo que você já tem, né, de formação. E aí ele me sugeriu, por que você não faz um sabonete? Aí fui fazer um curso de saboaria e ali comecei a criar vários tipos de sabonetes decorativos que utilizassem o mel. Aí era só o mel, como sabonete hidratante. E a partir daí foi tendo mais um leque de oportunidades, porque tem a própolis, tem pólen, tem a geleia real. E aí foi abrindo a mente para a gente poder também estar criando outros produtos. E aí, quando a ideia de vender o mel se tornou o negócio? Bom, aí foi longo. Porque quando eu comecei a vender mel, eu saía entregando mel, distribuindo mel. Eu tinha 100 pontos de entrega de mel, porque aí a gente não vendia só o nosso, vendia da associação, dos colegas, dos parceiros, né? E eu comecei a distribuir mel na rodovia, distribuir mel em pequenos pontos comerciais, né, com rota de associação. Só que isso foi se tornando cansativo demais, porque não tinha onde parar carro, mas nos locais, aí tinha que contar sempre com a outra pessoa. Nunca mais sozinha. Nunca mais sozinho. Então aí veio a grande dificuldade. Foi aonde que eu tive a direção de diversificar os produtos, porque aí a produção, nossa produção não é grande, então a gente conta com a produção dos colegas, né? E aí eu falei, bom, agora melhor eu aprender, né, a divulgar outros produtos e trabalhar dessa forma, e foi o que a gente fez. Hoje vocês possuem quantas caixas de abelha e quanto vocês produzem de mel? Então, olha só, hoje a gente produz uma média de 500 quilos de mel, 500 quilos de mel. A gente conta com parceiros também, né, que tem o comércio, a produção, para a gente poder estar comercializando também. Nós trabalhamos hoje com o engenheiro de alimento, que faz a nossa rotulagem direitinho, economista do mestre, né, que faz as partes alimentícias que eu não trouxe, que são os cookies, os pães de mel, que também trabalha para os eventos que a gente participa, apoiado pela Adéres, né? E também temos
eu sou terapeuta, né? Então tem a manipulação também de produtos com benefícios terapêuticos para o organismo, como pólen, que melhora seu condicionamento cardiovascular, Tá aqui, pressão ó, o pólen. arterial. Pessoas não conhecem esse tipo de benefício, então as feiras nos proporcionam dar essas informações. Porque o que acontece? Você olha mel, você pensa que mel é simplesmente uma substância doce produzida pelas abelhas, e não é. Não mel é. é um antioxidante, E o mel tá deve aqui, ser ó. utilizado por todas Em favo as tá aqui. pessoas. As pessoas perguntam, diabético pode? Não posso ver nada da colmeia. Não, é uma inverdade. Existem produtos na colmeia que a pessoa que porta diabetes, ela pode estar consumindo para melhorar a resistência imunológica. Então, assim, a colmeia hoje, ela é um manancial em saúde, em benefícios, tanto de ingestão quanto em dermocosmética. Que aqui a gente tem. E a gente ainda é muito carente dessa informação, das propriedades do mel em benefício da nossa saúde, Vera? Sim, somos muito carentes, sim. Essas feiras, né, elas nos proporcionam a oportunidade de informar. Porque não é vender o produto, é vender informação. Quando você vende informação, onde você estiver, você tem a condição de estar adquirindo o produto. E a gente sempre orienta as pessoas, né, que conheçam o produto, conheçam o produtor, para que eles venham estar consumindo um produto que realmente tenha qualidade, tenha os benefícios. E nesse processo, como você, né, perguntou a questão da carência, a gente fica muito feliz por essas oportunidades, porque a gente consegue levar saúde, qualidade de vida para essas pessoas. Exemplo você trouxe nessa outra cesta aqui. Também. Esse aqui é um creme facial feito com a geleia real. Deixa eu abrir aqui para a turma de casa ver, ó. Na verdade, esse creme é um creme que ele melhora as linhas de expressão, ele também melhora a questão de ferimentos, ele regenera tecido, porque também é uma função da geleia real que as pessoas também não conhecem. E aí tem as funções também para os benefícios dos sabonetes também. O sabonete é feito, todos eles são feitos com mel, que é um hidratante natural. E nós adicionamos alguns produtos naturais, como argila verde, argila branca, argila rosa. Esse aqui é argila verde. Esse é argila verde. Então a gente também criou, você vê, né? Um empreendimento vai levando, um vai levando o outro, né? Aí a minha filha, e sabe que jovem na área de tecnologia avança, a gente tem que correr para poder ver se acompanha, né? Eu falo que no meio das abelhas eu consigo dominar, mas na tecnologia eu tô me superando, né, aprendendo. Então, veja bem, a minha filha, ela criou uma forma na marca, ela criou a saboaria Favo dentro do empreendimento Abelha Rainha Artesanato Apícola, porque a gente começou a diversificar nossos produtos. Então, ela criou a saboaria Favo dentro do empreendimento Abelha Rainha, que ela é o quê? Que produz, né, os sabonetes. Feito com mel, feito com própolis. E a própolis, qual o benefício da própolis? Própolis na pele, ela é anti-oleosidade, ela é anti-acne. E a gente faz um trabalho de esfoliação junto com o de argila rosa ou de argila verde. E o aroma é muito bom. A gente procura... O aroma é perfeito. Tá agradando, né? Porque a própolis tem um cheiro muito forte. E mais, cera depilatória. Feito com a cera da abelha. Essa aqui é uma cera bruta, eu trouxe para mostrar, né? Uma cera bruta a gente fez na forminha. Para ela chegar nesse processo aqui também é outro beneficiamento. A gente pega esse favinho aí, o que reveste o favo de mel é uma camada de cera, e os alvéolos hexagonais onde as abelhas produzem, nesse processo elas são chamadas de engenheiras, elas fabricam esses nichos, né, hexagonais. Essa cera de abelha é que se torna aqui depois essa barra e que depois se torna essa cera depilatória. Quanto tempo demora o processo? Agora que contou, eu quero saber. Sou curioso mesmo. O processo você fala da cera. Da cera. A cera é o seguinte, quando a gente tem uma melgueira é uma caixa de abelha, né, onde tem os quadros ali com esses favinhos. Totalmente operculado. Quando a gente fala totalmente operculado, fechadinho. É quando está toda fechadinha, porque aí o mel não danifica. Porque o mel, ele ele está no operculado, ele está no processo que a gente chama de maturação, para que ele possa estar sendo consumido. Aí sim, nesse processo nós fazemos toda a extração, que a gente chama até de bagaço, separa esse bagaço. Então aí vamos dizer que uma melgueira que nós temos 8 quadros, temos 8 quadros, ali a gente tira mais ou menos 1,5 kg de cera, 1,5 kg de cera por aí, entendeu? Depois desse processo de extração, nós levamos para lavar, derreter, tirar todo o adocicado. Então é um processo
lento. Acaba juntando o agronegócio com a ciência. Com a ciência. E com a tecnologia, né? Que agora a gente o apicultor, ele tem assim, ele vai criando os mecanismos de trabalho, né? E os instrumentos também. Então, o que a gente vai fazendo? O que eu posso fazer para derreter essa cera? Hoje já existe no mercado derretedor de cera, Sim. Uma série de equipamentos que o apicultor precisa para fazer a cera alveolada, Sim. né? Que é aquela máquina, né, de alveolar a cera, porque aqui está no processo bruto, mas para colocar nas melgueiras ela tem que ser alveolada. E é um processo lento, mas é um processo gratificante no final. Muito gratificante. Vera, muito a gente batendo esse papo aqui, a gente percebe que você fala com carinho e amor de cada um dos processos e dos produtos que você trouxe aqui pra gente. Queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. Eu fico muito feliz quando eu vejo o empreendedorismo agrícola e o empreendedorismo feminino juntos, proporcionando produtos de qualidade e produtos com o nosso selo. Isso. Um selinho de capixaba, isso orgulha que você não tem ideia. Queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Eu queria agradecer também essa oportunidade, agradecer também a Aderes, né, que sempre nos proporciona essa grande oportunidade. A Aderes é nossa parceira aqui. Falo que a Aderes, ela é o nosso cartão de visita, porque quando o empreendedor, o artesão, ele está nos eventos, na Praça do Papa, agora mesmo eu estive em Praia Grande. No interior, o que acontece? Nós somos mais valorizados. A pessoa pergunta, você estava na feira, eu te conheci na feira. Ou seja, a pessoa ela reconhece o nosso trabalho como um trabalho de qualidade, porque ele viu que nós estávamos nos apresentando ali. E eu queria falar também a respeito de um projeto que nós temos de abelha sem ferrão, que é um projeto em Tijuco Preto, em Paraju, Domingos Martins. É uma abelha criada sem ferrão, são várias abelhas, né? São várias espécies. Com um grande parceiro que eu tenho lá, que é o Marcelino Amorim, grande apicultor também, meu amigão, que aprendi muito com ele também. E agradecer também lá o pessoal de Ibiraçu, né? O Dileta, né? Que é um grande parceiro, meu professor de apicultura. Vamos lá conhecer. Vamos conhecer. E o meu irmão, Carlos Henrique, que foi assim, um grande incentivador e é o meu grande incentivador. Já estou me convidando. Entendeu? E detalhe, a minha filha, quando entrou nesse processo de criar a Saboaria Favo, ela criou a marca. E ela fabrica as formas. Que legal. Ela fabrica as formas. Então, assim, a família foi aí toda inserida. Muito legal. Queria agradecer demais. Mais um detalhe? Eu queria agradecer. Feita com a cera de abelha. Então, é sensacional, é sensacional. Gente, tem tanta coisa aqui. Tem muita coisa. Que se deixar a gente continua conversando o dia inteiro. O dia inteiro. E ainda vai faltar hora. Queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, Vera. Tá bom? A gente é que agradece. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. De volta com o seu Mundo Cooperativo especial de fim de semana. E sabe quem está de volta? Renata Irler, com a coluna Nosso Campo. Ei, Renata, bem-vinda novamente. Oi, Bruno, tudo bem? Hoje na coluna Nosso Campo nós vamos falar sobre fertilizantes. O fertilizante hoje é um recurso caro, né? O custo subiu bastante. Na verdade, nos últimos anos nós tivemos reajustes aí de fertilizante, o custo já vinha subindo, principalmente das fontes de fósforo, né, os fosfatados e os nitrogenados. Só que isso foi potencializado com a guerra da Rússia e Ucrânia, porque eles são grandes fornecedores desses fertilizantes. O produtor precisa desse insumo para manutenção e inclusive aumento da produtividade que a gente busca no dia a dia, né? Então, como gerir o uso desse recurso se o custo aumentou tanto? Será que vale a pena, né? Como que nós vamos fazer isso? Duas coisas. O primeiro passo é ele buscar realmente o uso com eficiência. E para isso ele precisa da composição daquele fertilizante, da quantidade que tem ali de fósforo, de nitrogênio, de potássio, enfim. E precisa da análise de solo. Para a agricultura, para o agricultor, é algo que ele já faz com frequência. O pecuarista nem tanto. Então fica aqui a dica mais até para o pecuarista, se vai utilizar a adubação de pastagem, que primeiro ele faça a análise de solo para ele ter uma base do que realmente ele vai precisar empregar naquele solo
para colher o pasto dele. O agricultor já faz essa análise com frequência, o pecuarista nem tanto, mas ele vai precisar dela para utilizar da forma correta. No preço que está o fosfato hoje, ele não pode colocar um fosfato num solo ácido, por exemplo, onde ele vai ficar retido no solo e não vai ficar disponível para a planta, né? Então a forma de evitar é fazer essa análise de solo e ter essa informação na mão aí para tomar a decisão correta. O outro passo, o outro ponto é substituir parte desses adubos químicos por esterco, por composto, né, por nutrientes, por material que passou pelo processo de compostagem, que pode ser cama de frango, que pode ser resíduo de suinocultura, currais hoje aqui no estado, principalmente com tem várias, né, estruturas de compost barn, que passa por um processo de compostagem que é riquíssimo em nutriente, que ajuda como fornecendo fósforo, potássio e ajuda também na estruturação do solo, porque ali você tem fonte de carbono. Então são possíveis substitutos dessas fontes. Outras formas são os biofertilizantes, os bioinoculantes, que para a agricultura, principalmente para leguminosas, né, para soja, feijão, naturalmente elas têm ali uma formação de rizoma que já retém um pouco mais de nitrogênio. E isso pode ser potencializado por bactérias de vários gêneros, né? Hoje as principais e os que mais se falam é o Azospirillum e o Bradyrhizorium. Então são as duas mais utilizadas, mas dentro desses gêneros aí já se estuda a composição entre 3, 4 gêneros diferentes para aplicação. O que essa bactéria faz? Ela fica num ambiente que chama rizosfera, essa rizosfera é em volta da raiz e ela disponibiliza, ela sequestra o nitrogênio do solo e da atmosfera e disponibiliza para a planta. E isso faz com que ela também aumente o tamanho da raiz. Então a planta aumenta o tamanho da raiz, ou seja, cresce a boca da planta, fica maior, ela consegue absorver mais nutriente, tem mais nitrogênio disponível aí para ela, consequência é essa planta crescer mais. Não só bactéria, mas também existem fungos. E os fungos estudados, e esse estudo começou por causa de um fungo que foi encontrado em solo amazônico. Esse fungo se chama tricoderma. A função dele é disponibilizar para a raiz fósforo. Ele aumenta a disponibilidade de fósforo, né? Pega o fósforo do solo e disponibiliza esse fósforo para a planta. A forma de usar é misturado a semente, a pulverização da semente ou diretamente no solo e eles vão atuar ali em volta da raiz. Na produção de soja já é bastante utilizado de algumas culturas, né? E existe já pesquisa para avaliação da ação dessas bactérias em pastagem, né? Com a intenção também de aumentar a produção de massa foliar e se aumenta o tamanho da raiz, ela vai buscar água mais longe, né? Então também aumenta a longevidade dessas plantas, principalmente das culturas perenes. Então essas são as opções. A pesquisa nesse sentido, com certeza ela vai crescer bastante, porque a busca por fontes alternativas tende a aumentar e nós temos bastante recurso para que isso aconteça. Mas não se esqueçam do básico, tudo começa com a análise de solo para usar da forma correta o recurso que a gente tem disponível. Um abraço a todos! E o consumo de peixe está aumentando também. No sul do estado de Santa Catarina, são mais de 1.400 produtores de tilápia, o que faz a região ser líder estadual na produção da espécie. Segundo dados da Epagre, Santa Catarina produziu ano passado 53 mil toneladas de peixe. 75% disso tudo eram tilápias. Só no sul do estado são 1.400 produtores. E por conta do alto número de piscicultores, a região é a líder na produção estadual. Os alevinos chegam à propriedade e ficam em tanques como esses. Passam por em torno de 9 meses de preparação para aí então chegarem à mesa do consumidor.
O Raul trabalha com a piscicultura há quase 20 anos. Cada metro quadrado de lâmina d'água pode receber até 5 alevinos, como são chamados peixes recém-nascidos do ovo. A separação nos tanques é conforme o tamanho. Aqui nesse tanque eu tenho eles com 900 gramas, tamanho de abate. No outro tanque eles estão com 500 gramas, no outro 400 gramas e assim vai. A propriedade entrega o peixe para supermercados, mercearias e restaurantes. Mas o carro-chefe é mesmo o consumidor final, que procura diretamente no local. Assim como em outras culturas, os custos de produção têm encarecido. É os insumos, assim, a gente tem visto desde 2019... vem aumentando e a gente não consegue repassar esse aumento no produto final. O piscicultor trabalha junto à família e também percebe que na época da quaresma aumenta a procura pelo peixe. Aumenta tanto no peixe vivo como na procura de filé também. Quem vai atrás do peixe no mercado parece que não tem do que reclamar sobre a qualidade do produto. Eu costumo sempre, assim, o ano todo variar assim, o meu cardápio, de vez em quando eu como peixe. Não sempre, mas eu como. Para saber se a produção local é boa, ficamos pela sinceridade da Maria, que é filha do Raul, o piscicultor com quem conversamos. Ela garante que adora saborear a produção do pai. Sim, amo. É bom? É. Domingo é dia de receita gostosa. Nós vamos te ensinar a fazer uma esfirra aberta. Esfirra, a conotação dela é uma pequena torta inventada pelos sírios e pelos libaneses. E essa delícia aqui, gente, se espalhou por todo o mundo. A receita dela chegou ao Brasil através dos imigrantes e a sua praticidade, facilidade na preparação fez com que esse prato se tornasse muito popular. E agora, é claro, eu vou te convidar para ir para a cozinha que a gente vê até a região de Muqui para descobrir como é que se prepara essa receita de esfirra aberta. E quem vai ensinar essa delícia pra gente, desse prato que tá fazendo um grande sucesso, é esse casal aqui, que é o Diogo e a Isabel, que em meio à quarentena resolveram se reinventar e estão produzindo isso aqui que tá uma delícia. Me conta uma coisa, receita fácil, qualquer um pode preparar em casa? Sim, muito fácil. Faça aí na sua casa, para seus amigos, seus parentes, vocês vão gostar muito. Aproveita aí, fica em casa e faça essa receita. Bom, e Diogo, isso aí foi bom que fez com que a família se reinventasse, não é isso? Sim, reinventamos e deu certo. E bora lá curtir essa massa que nós vamos preparar agora para vocês. Para essas delícias, você vai precisar de 500 gramas de trigo, 8 gramas de fermento biológico, 1 colher de café de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 50 ml de óleo e 250 ml de água. Então bora pro preparo? Em um recipiente você coloca o trigo, o fermento biológico, o açúcar e o sal. Depois jogou todos os ingredientes, você misturar a farinha para que ela incorpore todos os ingredientes. Depois dessa primeira mistura, adicione o óleo e a água e misture até a massa ganhar liga. Quanto mais você sovar, a massa vai ficar mais lisa e mais bonita. Depois que ela estiver bem lisinha, você pega ela. No nosso caso, a gente coloca dentro dessa bacia. O importante é deixar ela tampada para ela não dar aquela casca. E aí você vai deixar ela descansar por 1 hora. 1 hora descansando. Passado 1 hora, a gente pega a massa. No nosso caso, usamos a esfirra 50 gramas. Eu peso a cada bolinha e ela dá o formato redondo. E para deixar ela crescendo mais 1 hora depois dela boleada. Depois então de bolear as porções, deixe descansar por mais 1 hora. Agora, gente, é importante, hein, que fique em um recipiente com tampa. E 1 hora depois, as bolinhas de massa já estão prontas para serem abertas. Na superfície onde você vai abrir essas bolinhas, coloque fubá e use o molde para abrir a massa. A função dele é facilitar na hora da abertura da massa. Você joga um pouco de fubá, coloque a massa. E nós temos esse molde de esfirra, que é um molde padrão de 11 centímetros. Você compra na internet, qualquer site. E outro segredo,
você não apoie o molde diretamente na massa. Você coloque um plástico e faça pressão. Gire. E ela já sai no formato certinho. Depois de abrir as bolinhas, hora do recheio. Você pode usar a criatividade. E põe criatividade nisso, hein? O recheio que mais saem aqui no momento são brócolis, queijo e bacon. Pode usar o tradicional, que é a carne árabe. Ela é bem fácil de fazer, só que ela tem um descanso de 3 horas. Esse recheio é a mesma quantidade de carne moída, é a quantidade de cebola e tomate. E o sal a gosto, e o essencial é o limão, que a carne é cozida no limão, ela não vai ao fogo. E com todas essas dicas deliciosas, mão na massa, porque é hora de rechear. Nossa, e tá ficando bonito, hein? Depois é só levar ao forno. Quem não tiver um forno industrial, como é que faz? Qual que é a temperatura? Como é que tem que fazer? Então, a temperatura máxima do forno, e aquecer durante 10 minutos antes, já pode aquecer. E depois de apenas 3 minutinhos, deu água na boca, né? E dá-lhe mais sabores. Esfirra sem limão não é esfirra. Gente, depois de 3 minutinhos apenas no forno, olha essa mesa, gente. A gente tem aqui vários sabores dessas esfirras abertas que estão fazendo o maior sucesso aqui na cidade de Muquim. E agora, é claro, como eu sempre falo, né? Aquela horinha que o repórter mais gosta, que é experimentar. Vamos lá? Dá até para escolher qual que a gente vai, qual que você me indica para experimentar, Isabel. Fala aí. A marguerita. Marguerita? Então vamos experimentar a marguerita. Como é que a gente faz? A gente pega com a mão mesmo? Como é que é? Marguerita, gente. Olha que beleza isso aqui, Edith, ó. Né? Então vamos lá. Experimentar a esfirra aberta que vem aqui de Muquim. Bem, saborosa, eu nem preciso dizer o quanto tá. Agora, o curioso é a crocância da borda. Como é que é isso? Qual é o segredo, Isabel? O segredo é o fubá. Gente. Na hora de abrir a esfirra. Gente, deliciosa. Tá aí, olha, o sucesso das esfirras abertas feitas aqui na região de Muquim. Tem rede social? Tem sim. Fala pra gente. É Delícias da Bel. Opa, e é delícia mesmo, hein, gente? Claro, igual. Então agora vocês podem aí preparar essa receita, que eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é comer e experimentar todas essas delícias, ó. Edith, pra você que é argentina, você deve estar adorando isso, né? Último intervalo aqui no programa. Na volta tem um bate-papo sobre a avicultura. Santa Maria de Jetibá, na região serrana, é o berço da avicultura no Espírito Santo. E para contar um pouco mais sobre essa história, eu converso agora com Nélio Rende, diretor executivo da Associação de Avicultores do Espírito Santo. Oi, Nélio! Como é a produção de ovos aqui no Espírito Santo, hein? A avicultura de postura do Espírito Santo é de extrema relevância para o Estado. Além do contexto socioeconômico, né, gerando divisas para o Estado do Espírito Santo, também a parte de emprego e renda, ela também contribui com outros setores de forma bastante relevante. Um deles é a agricultura, através do fornecimento do esterco ou do adubo orgânico, como nós conhecemos. E nesse contexto nós temos muitas famílias que estão envolvidas no trabalho aí, na produção de olerícolas, do café, das frutas, do reflorestamento, enfim. Muita coisa do que o consumidor capixaba tem na sua mesa, ou que vai para os supermercados, ou para o SEAS aqui do Espírito Santo de outros estados, tem a participação da avicultura nessa geração do adubo orgânico. Então, é uma atividade extremamente importante, não só na produção de ovos, mas decorrente também de outros segmentos que são beneficiados pela avicultura.
E qual é a importância do município de Santa Maria de Jetibá? Santa Maria de Jetibá, ele se confunde, né, com a avicultura do Espírito Santo, né, no caso da postura comercial. A avicultura de postura comercial do Espírito Santo teve início em Santa Maria de Jetibá nos anos 60. Então, há mais de 60 anos atrás, nós tivemos aí a avicultura de postura ou a produção de ovos tendo início aqui no Espírito Santo. E nesse contexto, nós sempre consideramos que a cultura local, né, o povo pomerano, deu muito certo com a avicultura de postura, né? É uma atividade que requer uma extrema dedicação, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano. A galinha, por exemplo, ela não para de botar ovo no final de semana, então requer atenção o tempo inteiro. E isso culminou com o esforço, com essa dedicação que existe do povo pomerano em relação à produção de ovos, né? Então, a avicultura que hoje tem o cenário que nós encontramos em Santa Maria de Jetibá, né, que a propósito é o maior município produtor de ovos do país, né? Então remete exatamente, né, ou é o resultado exatamente desse esforço que vem ao longo dos últimos anos, né, daquele povo, daquela população em se dedicando, né, e dia após dia incrementando a produção, aprimorando técnicas, né, investindo em tecnologia para que a avicultura do Espírito Santo, né, junto com a de Santa Maria, possa ter essa desenvoltura que vem ocorrendo nos últimos anos. A produção de ovos mudou muito ao longo do tempo? A produção de ovos mudou significativamente nos últimos anos, né? Não somente aqui no Espírito Santo, mas a nível nacional e mundial. O conceito de produção de ovos, né, que vem com o uso de tecnologias, com o uso de produtividade, com o uso de genética, né, de raças definidas, com nutrição, né, adequada, com manejo, né, com ambiência, com bem-estar animal, fez com que a atividade ela ficasse profissionalizada, obviamente, né? Então nós temos uma postura comercial, né, extremamente profissionalizada nos dias de hoje. E isso atinge não somente o grande produtor, né, mas também o produtor médio, pequeno, inclusive o produtor da agricultura familiar, né? Talvez ele possa não ter uma granja tecnificada ou automatizada, mas ele precisa acompanhar pelo menos parte dessas tecnologias que vem sendo empregada ao longo dos últimos anos, para que ele possa produzir um produto de qualidade, né, e dentro do conceito que o mercado, que o consumidor também admite receber, né? Então, essa evolução ela vem acontecendo e muda dia a dia. E a tecnologia, ela tem a sua contribuição no avanço da produção de ovos aqui no Espírito Santo? Sim, a tecnologia ela tem uma importância significativa na produção de ovos aqui do estado do Espírito Santo, assim como em outras grandes áreas de produção, ou assim como a produção mundial, né, de ovos. Se não fosse a tecnologia, nós não teríamos condição, por exemplo, de ter a produção ou volume produzido hoje no estado, né, em função de alguns fatores, topografia, mão de obra, né, que é um problema para os nossos setores, né, para os nossos segmentos. Então, essa tecnologia que vem sendo empregada ao longo dos últimos anos, né, automatizando granjas, tecnificando a produção, né, para que a produção possa ter agilidade no escoamento, por exemplo, ela é de suma importância, né? Hoje, cerca de 90% da produção aqui do Espírito Santo é toda automatizada, tecnificada. Então isso tem um papel fundamental, assim como em outros setores, para que possa haver esse desempenho produtivo, para que o consumidor possa receber o produto o mais rápido possível na gôndola do supermercado ou na sua casa, e que possa se manter a qualidade, né, daquilo que está se consumindo. E por que o nosso estado se tornou destaque nacional na produção de ovos? O Espírito Santo se tornou um destaque na produção de ovos, nós consideramos por alguns fatores.
né? A questão cultural, né? Como já mencionamos em outras oportunidades, o povo pomerano, né, tem uma similaridade, uma característica muito forte que coincide com a necessidade de atenção da avicultura. A topografia, né, e o clima da nossa região serrana que contribuem muito para essa produção de ovos aqui no estado. Então nós temos assim aspectos que envolvem, por exemplo, a sanidade, o bem-estar animal, que estão relacionados a essa questão climática, a questão de topografia e que favorecem a produção. Além disso, outros fatores nós poderíamos ficar enumerando aqui que contribuem para a produção se desenvolver de uma maneira competitiva, né, com a produtividade boa, né, e a dedicação, né, que existe, né, do avicultor para que possa fazer o manejo da maneira recomendada, possa aplicar a nutrição, possa aplicar todos os cuidados que uma atividade como essa requer. Agora, diz pra gente, nós realmente produzimos ovos de qualidade? O Espírito Santo produz sim ovo de qualidade, né? Temos a nossa qualidade muito bem posicionada no mercado nacional, né? Tanto que nos últimos anos a Associação de Avicultores, em parceria com a cooperativa, em parceria com outros parceiros, né, vem desenvolvendo um concurso de qualidade, né, exatamente para testar essa qualidade do que é produzido aqui no Espírito Santo e cada vez mais incentivar a melhoria nessa produção, porque nós sabemos que o consumidor ele está ficando cada vez mais exigente e quer, né, ter na sua mesa um produto de extrema qualidade. Então, o Espírito Santo, face às tecnologias que vem usando, face ao desempenho produtivo, ao manejo, a dedicação do avicultor, tem sim uma produção de ovos assim, muito satisfatória nesse contexto de qualidade. E qual é a importância desse concurso de ovos produzido pela Aves? O concurso de qualidade de ovos capixaba avalia alguns aspectos relacionados à característica do produto ovo, né, e também relacionados diretamente à qualidade. Entre esses aspectos avaliados estão a parte externa do ovo, a casca, quanto à espessura, a resistência, a desuniformidade que possa haver, a coloração da casca, né, se ela está uniforme, entre outros aspectos que estão diretamente vinculados à parte, à aparência do produto, né? E na parte interna são avaliados os aspectos relacionados à clara e à gema, se há alguma descentralização, se o oviduto está com as características exigidas dentro ou recomendadas dentro de um determinado padrão, se há manchas de sangue, entre outros aspectos aí da coloração da gema também e outros aspectos que são preponderantes para que o ovo possa ter considerado aí uma qualidade boa. E qual que é a importância da Associação de Avicultores do Espírito Santo e do cooperativismo nesta evolução? A Aves ela vem contribuindo significativamente para a avicultura do estado do Espírito Santo nos últimos anos, contribuindo para que o produtor possa buscar cada vez mais melhorar a sua produção, incentivando a aplicação das tecnologias, trabalhando com o poder público, com os órgãos oficiais, para que possam ocorrer, as legislações possam ocorrer de uma maneira prudente, né, e que o setor também consiga atender todos os conceitos no contexto ambiental, no contexto sanitário, de bem-estar animal. Então a associação ela é interlocutora, né, da avicultura com os órgãos oficiais, com as autoridades, e também é a entidade que busca também, junto com o setor, junto com o associado, promover o produto ovo. E nesse contexto também nós temos parceiros muito importantes, né, que são as cooperativas. Nós temos uma cooperativa muito importante hoje, que é a Copeave, que é uma parceira da associação, né, especialmente pelo fato de que ela
congrega os pequenos produtores, ela dá condição para que esses pequenos avicultores, né, principalmente aqueles de caráter familiar, possam continuar se mantendo na avicultura. Né? E no contexto geral, o cooperativismo ele vem contribuindo muito com a avicultura de uma maneira geral, assim como outros setores. Então, é um segmento muito importante dentro da nossa atividade e que nós sempre trabalhamos de forma muito conjunta, né? Trabalhando ideias, trabalhando perspectivas para que a avicultura do Espírito Santo possa continuar se desenvolvendo de uma maneira sustentável dentro de todos os conceitos que as legislações requerem e também que o consumidor a cada dia vem exigindo e vem também colocando como objetivos em relação ao consumo. E as expectativas futuras? Onde podemos chegar? A avicultura do Espírito Santo, assim como a avicultura do Brasil, né, e junto, claro, com outros segmentos, tem sempre a expectativa de poder trabalhar cada vez mais e melhor, né, a qualidade do produto que desenvolve, que produz e que oferece para o mercado, para o consumidor. É uma atividade que está sempre ligada aos contextos, aos conceitos que envolvem bem-estar animal, envolvem a sanidade, o meio ambiente, também é ligada e antenada nas questões relacionadas ao que o consumidor, né, também deseja em relação ao produto. Né? Então, a atividade que vem buscando nos últimos anos, né, se posicionar dentro do mercado para oferecer uma proteína saudável e de custo acessível. Por outro lado, também existem os desafios no dia a dia. Né? Nesses últimos meses, nós tivemos grande desafio em relação aos custos de produção, né, aos insumos que são consumidos pela avicultura ou pelo setor de proteína animal, principalmente o milho, o farelo de soja, tem apresentado custos elevadíssimos e o produtor, por sua vez, no caso do ovo, não consegue fazer esse repasse ao consumidor na mesma medida que teve a elevação dos custos. Então, são desafios que nós temos pela frente, né? Esse é um dos desafios em relação ao abastecimento e à logística, né? Que, junto com os demais desafios, também mostram determinadas dificuldades em certos momentos para a avicultura do Espírito Santo. Mas, por outro lado, também existe um empenho muito forte, né, do setor que trabalha unido, que trabalha através de suas organizações, e a Aves tem esse papel, né, de trabalhar de forma conjunta o setor para que nós possamos também enfrentar esses desafios e que possamos sair lá na frente produzindo cada vez melhor e de forma que o consumidor possa sempre estar bem atendido e receber na sua mesa e ter a certeza de que vai receber na sua mesa um produto saudável e que faz bem para a sua saúde. Nélio, agradeço demais a sua participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. É sempre muito bom ter você contando um pouquinho nessa história pra gente. Bom, por hoje é só. O programa acabou e para rever o Mundo Cooperativo você já sabe. Basta acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no canto da tela. Você também pode acompanhar os bastidores das nossas gravações nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @bpfaustino ou nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e a gente volta a se encontrar aqui na programação. Até a próxima. Tchau!